Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, gente, com a célula Arca, trazendo a mensagem que Deus abençoe, que seja de Deus mesmo e que seja apenas um instrumento para louvor e glória do Senhor. Bom, o que eu tenho que trazer para a célula aqui é o seguinte: quem nunca pensou e também vive pensando como melhorar de vida? Seja ela qual for a área que você queira, sempre pensamos na vida em sempre melhorar, seja ela financeiramente, espiritualmente. Eu creio também que tem vários cristãos aqui que pensam em indagar, em pensar em melhorar a sua vida diante de Deus. Mas também nós temos nosso, como homem, como pessoas, o meio social da gente, A gente quer ser uma boa pessoa, vista por todos, E, inclusive, a gente tem que pensar mais ainda em Deus. Como estou sendo servo de Deus. Mas também nós temos nossos desejos carnais, E não é errado pensar dessa forma, do dia que eu estou... Por exemplo, a gente quer viver financeiramente melhor. A gente quer viver de um patamar sempre em contínua melhora. O que significa a palavra melhorar? Se na sua área você tem algum problema com ela, aí você sempre quer falar assim, não, eu quero melhorar. Mas tem aquela área também que você fala assim, opa, estou estável, eu acho que já está bom aqui. Aí não. Você tem que voltar a pensar e melhorar onde você acha que está bom. A melhora, ela tem que ser contínua em nossa vida. Seja ela igual financeiro, social e muito mais ainda espiritualmente. E quem não sonha com uma vida melhor? Quem não sonha em ter uma outra casa, uma casa nova, um carro novo? Quem aqui não sonha? Então eu peguei um versículo aqui, se vocês puderem abrir, Isaías 55. 55, nós vamos andar um pouco na Bíblia. Isaías 55, de 8 a 9. Depois nós vamos em Efésios. Nós vamos em Efésios 5. Mas vamos, primeiramente, ver o que Deus está falando aqui. Porque a gente vive pensando, na nossa vida, os caminhos que a gente tem que tomar, E Deus vai dar uma declaração dessa forma. Pode ler? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Veja como é que Deus, a sua infinita bondade e misericórdia, a gente projeta a vida da gente de uma forma, assim, chegar até... Muita gente pensa assim, chegar aos meus 30 anos, eu já vou estar com a minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo, E fala assim, e projeta tudo isso para a vida, E muitas vezes também, muita gente começa tão tarde, Dos seus 25, 30 anos, que chegar aos 40 eu vou adquirir isso e aquilo. E quais são os caminhos que eu tenho que tomar para seguir isso? Aí Deus vem e fala dessa forma. Peraí, os meus pensamentos, Deus falando, são mais altos do que os seus. E os meus caminhos também são muito mais altos que os seus. Aí você vai e fala assim, então tudo que eu estou projetando, tudo que eu estou pensando para a minha vida futura e não vai valer de nada? Não vai valer o meu projeto? Não que isso seja errado, a vida da gente tem que ser projetada mesmo. Tem que ser o futuro, assim, sonhar com alguma coisa. A gente tem que ter objetivo na vida da gente também. Mas isso não é só na carne, Nossos desejos, essa vontade de ter. Mas a gente tem que ser também. A gente muitas vezes está falando isso na célula, Às vezes o mundo dá valor ao que a gente tem. Mas o que a gente é muitas das vezes esquecido, Aí Deus vem com essa palavra. Pensa bem. E mais
mais profundo ainda, se vocês olharem no versículo 10, ele fala assim, ó, assim como a chuva e a neve descem dos céus e voltam para eles, regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e o pão o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então, se a gente pensar direitinho, a vida espiritual da gente está acima dos projetos que a gente tem na nossa vida carnal, meio à sociedade. Se os pensamentos de Deus são muito maiores e os caminhos dele é muito mais alto, olha o que ele compara. A chuva e a neve descem do céu. E para que isso se cumpra, aí a gente pensa, igual eu falei anteriormente. Então a gente vai viver de qualquer forma, só de acordo com o que Deus tem para mim. Não, o seu sonho, você tem que viver seus sonhos, mas debaixo da sabedoria, da forma que Deus quer que o propósito dele, está em cima da palavra dele. Porque a palavra de Deus não é imutável, né? A palavra de Deus nos salva, não liberta. E tudo que ele tem para nós não é muito além do que a gente sonha e pensa. Aí tem alguns que pensam assim, né? Viver de qualquer forma, porque... E aí a gente pensa assim, eu sou cristão, mas o que é ser cristão? A palavra fala, são pequenos cristos, né? Os seguidores de Cristo. Mas um cristão de verdade, ele vive não segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. E eu pus aqui, ó, não fiz até um rascunho, um cristão de verdade, ele não precisa, né, rodopiar, pular. Não que isso seja errado, a manifestação do Espírito, ela é ampla, né? A forma que ele trabalha, a gente não tem que questionar. Mas o cristão verdadeiro, ele não só vive a palavra, ele medita, ele lê todos os dias. Ele é o alimento dele. E nós falamos algumas vezes aqui que o dia que você alimenta mais a sua carne, o espírito ele tende a ceder, né? O dia que você alimenta o seu espírito, a sua carne não sobressai sobre você. Então, é isso que quer dizer, o Espírito Santo comanda a sua vida. Aí podemos fazer assim, como viver a palavra, como começar a prosseguir com a palavra de Deus, né? Viver o que Deus tem para nós. É igual ele falou que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai, faz o que tem que fazer, com um propósito e volta para ele. Então, toda palavra de Deus que é lançada na sua vida, ela tem um propósito. Mesmo que aquela hora ali você fala assim, pô, não entendi. O que quer dizer isso? Ela é lançada. Um pouco à frente, você vai entender o propósito da palavra dele na sua vida. Então, a forma que você vive tem que ser de acordo com a palavra que é lançada sobre sua vida. Isso é bênção. Aí falou, como é que nós vamos viver? Vamos lá em Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5:15. Efésios 5. Aqui em Éfeso, né, a carta de Paulo, acho que é Paulo mesmo que escreve, ele pede para a gente ter alguns cuidados, inclusive a forma que a gente vive, né? Pronto? Eu vou ler aqui, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu ia ler até aqui só até o 15, mas Deus sabe o que faz, né? Eu li o 16 também. Aqui ele fala assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O que quer dizer a palavra insensatos? Desequilibrado. Ó, desequilibrado.
Ele tem vários significados. Desobediente, sem sabedoria, ignorante. Mais uma. Imprudente. Eu peguei esse significado, vou ler só alguns deles também. Ele é um tolo, inconsequente, leviano, desmiolado. Ele é desorientado e é irresponsável. O que Deus está advertindo aqui na carta de Paulo, né? Não ser arreguida de qualquer coisa. Se a gente planeja alguma coisa, beleza. Mas os nossos planos estão alinhados com a vontade de Deus? É esse que a gente tem, é o ponto-chave, né? Se está alinhado, bênção, ótimo. Mas se não está, peça ao Senhor. Os meus sonhos, os meus planos estão de acordo com a sua vontade, Senhor? Se não tiver, Senhor, que os meus sonhos são bem diferentes, são menores que os seus, prevaleça o seu, Pai. Pois em Isaías ele fala que os deles são muito maiores que o nosso. Eu peço a Deus que prevaleça a vontade dele, mesmo que eu não entenda, que no futuro eu vou entender. Mas deixar na mão a nossa vida, né? Aí ele falou assim, mas uma forma outra forma de achar esse caminho. Né? A palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no Velho Testamento, vamos lá, de novo, Isaías 55, 6. O que devemos fazer, né? Para que ouçamos, né? Que a gente consiga ouvir a Deus, ter mais intimidade com Ele. Antes que, né, você se perca em seus planos e pensamentos, né? E nos caminhos. O título de Isaías 55, ele fala assim, ó, convite aos sedentos. Na minha NVI aqui, né, na minha Bíblia, ela está escrito convite aos sedentos. Mas eu vou ler só o 55, 6. Ele fala claramente assim, ó, busquem ao Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Então Deus está, pela sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar, Ele está perto de nós, a todo momento. Ele conhece tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa, tudo o que sentimos também. Mas Ele conhece mais ainda as suas fraquezas, Ele conhece muito os seus sonhos. Deus não vai falar o que é certo, o que é errado. Ele quer que você viva a palavra dele. Entendeu? Um passo deles é esse. Que possamos buscá-lo enquanto é possível achá-lo. E clamar enquanto ele está perto. Mas qual é o resultado disso tudo então? Oi, Mi, o que eu ganho com isso? Tá bom, eu vou clamar a Deus, vou buscar ele, vou viver o sonho dele. E aí, qual que é o resultado disso? Aí, no mesmo capítulo, eu vejo uma forma que Deus fala que o que a gente vai colher. 55, 12. Olha aí. Isaías 55, 12. 12 ao 13. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. E no lugar de espinheiros nascerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não está destruído. Uma das promessas que a gente vai viver aqui, que eu vi, né, que Deus me mostrou, eu creio nisso. Vocês sairão em júbilo. O que é júbilo? Glória. Glória. Hã? Mais um? Tem uma canção que a gente fala, né? Entrai com júbilo ao Senhor todas as terras, né? Todos os moradores da terra. É versículo, né? Então vai trazer o que? Alegria, festa.
o que nós vamos viver? E serão conduzidos em paz. Então a nossa vida vai viver em paz. Nós vamos ter paz no que sentimos, paz nos nossos projetos. Porque o que está alinhado com Deus, você pode ter certeza, vai trazer alegria no coração, vai ter paz no coração. Então você está no caminho. Se os seus projetos trazem tristeza, e quem vive em casal, quem é casado, né? Se não está alinhado, está dentro de tristeza um do outro, Deus não está no meio desse projeto, não. Né? E outra coisa, ele trará o poder, né? Os montes e as colinas enromperão, encanto diante de vocês. E todas as aves do campo baterão palmas. O que é isso? Vamos viver com muita alegria, poder e paz. O que eu entendi aqui. Alguém tem alguma uma coisa para se colocar? Do que o versículo traz? Léo? Então, só para concluir aqui. Eu fiz uma conclusão aqui de 2 linhas. Só para finalizar o pensamento aqui. Eu pus assim, ó, então vivamos e sonhamos com o propósito que Deus tem em nossas vidas. Vamos viver o propósito que Deus tem na nossa vida ou vamos viver o projeto nosso sem estar alinhado com Deus? Não, de Deus, né? Aí, muito bem. Vamos alinhar o nosso projeto com o propósito de Deus. Aí sim, vamos prevalecer também a vontade do Senhor, certo? Amém. É só isso, foi rápido, né?